Passageiro de ônibus é preso por suspeita de importunação sexual contra mulher em São Cristóvão. Ao vivo, Lucas Moura está aqui. Já disse em outras ocasiões, né, Lucas, que você também tem conhecimento da área do direito. E eu me lembro bem que esse crime de importunação sexual, ele veio à tona, essa discussão, justamente por um crime que aconteceu dentro de um ônibus lá em São Paulo. E desde então, a gente tem registrado muitos crimes no transporte coletivo em todo o Brasil. Conta essa história especificamente, Lucas, por favor. Boa noite. Mariana, boa noite a você e a todos que nos acompanham. É isso, né? O crime de importunação sexual, a tipificação da importunação sexual, tornar importunação sexual crime é um ganho e um avanço nas políticas de proteção aos direitos das mulheres. Um ganho bastante significativo, porque antes de tipificada a lei de importunação sexual, de criada a lei de importunação sexual, algumas situações em que lesões morais, lesões psicológicas, as mulheres estavam envolvidas, não havia punição nessas situações. Hoje já há, sim, a punição. E aí nós temos esse caso que eu vou trazer agora para que o público de casa possa acompanhar. É um caso extremamente revoltante. E observe a cara de pau dessa pessoa que praticou um crime. Se praticou um crime, vou chamar de uma pessoa criminosa, não é? Este homem praticou um crime, portanto, é um criminoso. Veja que situação. Veículo, ônibus do transporte interestadual. Estava passando pela BR-101. Na altura do quilômetro 104 foi o que divulgou a PRF. Na altura do município de São Cristóvão. Portanto, BR-101, quilômetro 104, São Cristóvão. O que era para ser uma viagem tranquila, uma viagem sem nenhuma intercorrência, virou a cena de um crime, transformou-se na cena de um crime. Uma mulher estava sentada neste ônibus, em uma das poltronas, tranquilamente, ali fazendo a sua viagem. De acordo com o relato dela, ela estava, inclusive, tentando dormir. Provavelmente estava cansada, tentava dormir. De repente, um homem sentou-se ao lado dela e começou a puxar assunto, começou a conversar com ela. Começou, inclusive, a conversar bastante, né? Começou a conversar bastante, isso de alguma forma a incomodou. Mas enquanto estava apenas no campo da conversa, tudo certo. Nenhum problema até aí. Só que a conversa ela foi mudando de rumo, ela foi mudando de tom. Chegando ao ponto, pasmem os senhores e as senhoras que estão nos acompanhando agora, desse homem oferecer a ela R$ 200 para que assim que a viagem terminasse, eles saíssem dali e fizessem, enfim, sabe-se lá o quê. Ofereceu R$ 200 por ela, pelo corpo dela. Né? Ofereceu R$ 200 por um suposto programa. Como se ela fosse garota de programa. Né? E ainda que fosse, né? Não é o ambiente nem a abordagem adequada a se fazer. Foi uma abordagem extremamente ofensiva. Mas aí o público de casa pensa, parou por aí? Não, não parou por aí. Não só ofereceu os R$ 200 a ela, como começou também a tocá-la. Pois é, começou a tocar, a passar a mão, a fazer carícias. Carícias não desejadas e não permitidas. Obviamente que isso causou uma revolta muito grande nessa mulher, que fez o que qualquer mulher numa situação dessa tem que fazer. É não se calar, é denunciar a situação. A PRF foi chamada até o local e tanto a mulher como o homem, em flagrante delito, foram conduzidos à delegacia de atendimento a grupos vulneráveis. Mas aí você imagine que situação, né, Mariana? Que cara de pau desse homem que cometeu um crime, portanto, criminoso. Senta ao lado da mulher, começa a puxar assunto, começa a evoluir o assunto para um cunho inadequado, que não havia, essa mulher não estava correspondendo, não havia reciprocidade, e não só direciona a conversa para esse tom, como chega a oferecer a ela R$ 200 para que eles tivessem um programa quando saíssem dali, e começa também a tocá-la, sem nenhum tipo de autorização, sem nenhum tipo de liberdade dada por essa mulher.
É realmente revoltante imaginar que um homem, que se diz homem, consegue fazer isso. É realmente revoltante, Mariana. E ainda há quem questione por que leis voltadas para as mulheres. Eu não consigo entender quem faz ainda esse questionamento. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações.